Continua a ser notícia a situação verificada no último domingo nas imediações do estádio do Vitória de Guimarães, uma situação que envolveu a polícia e adeptos do Benfica. De resto, o Clube da Luz convidou a família desse adepto que foi agredido para o jogo do próximo fim de semana na Luz, o jogo de sábado com o Marítimo. O Luís Filipe Vieira disponibilizou-se mesmo para entregar a taça de campeão aos filhos do adepto, convidando as crianças a ir ao relevado depois do jogo. E o Ministério Público instaurou um inquérito à atuação policial junto ao estádio Dom Afonso Henriques. O subcomissário da PSP, que agrediu o adepto do Benfica em frente aos filhos menores em Guimarães, garante que foi injuriado e cuspido. Já o adepto diz que tentou apenas explicar por que razão tinha saído do estádio antes do momento previsto pelas autoridades. São 40 segundos difíceis de ver. Este é o momento em que uma aparente troca de palavras acaba numa violenta agressão. José Magalhães estava com o pai. Foram os dois agredidos. Os filhos menores assistiram a tudo. O mais novo é até afastado por outro agente da polícia para não ter que ver mais isto. José Magalhães foi detido e ouvido no Tribunal de Guimarães. No Ministério Público, contou que, quando o jogo acabou, as portas estavam fechadas. Esperou 30, 40 minutos, mas como estava com duas crianças, pediu prioridade para sair aos adeptos que estavam nas galerias e à polícia. Tinha um miúdo com 9 anos que já começava a apresentar sinais de alguma perturbação e com desidratação, dado o calor que estava lá dentro, o fumo, os petardos a arrebentarem, adeptos a dançarem de uma forma, alegres, mas com violência para os miúdos. A saída correu bem, até que a Correio da Manhã TV registou este momento. Uma senhora que foi muito prestável, que trouxe uma garrafa de água, percebendo o estado do miúdo, para lhe dar, para o hidratar e lhe dar um pouco de assistência. Quando depois aquele agente se dirigiu a mim a perguntar o que é que se passava, o que é que estava ali, porque é que tinha saído lá dentro. Você não sabe para onde é que vinha, tinha que trazer os miúdos para aqui, porquê? Porquê é que você vem com os miúdos ao futebol? Mas eu não posso vir a uma festa que supostamente poderia ser do título, a um momento memorável, eu não posso vir com os meus filhos. Aqui você não sabe que isto é assim, você já sabia de que tinha ficado lá dentro fechado. A versão do subcomissário protagonista da detenção é bem diferente. No auto de notícia está escrito que José Magalhães o insultou, ameaçou cuspir-lhe, resistiu à detenção e que a farda até ficou rasgada. A única coisa que eu disse foi que estava-lhe a explicar o que é que estava a acontecer e porque é que tínhamos saído cá para fora. Foi isso que eu fiz. Mas nunca o insultou, José? Não sou... Não. Nem lhe arranjou uma t-shirt, haverá uma fotografia, segundo informações? Não. Isso é completamente falso. A Polícia de Segurança Pública adiantou, em comunicado, que instaurou um procedimento disciplinar contra o elemento policial que consumou a detenção. É habitual nestes processos que os agentes continuem em funções até à conclusão do inquérito. Se provar que o polícia violou a lei, a punição pode ir da simples advertência à expulsão. O Ministério da Administração Interna também já mandou abrir um processo de averiguações. No final do jogo, o meu filho joga futebol no Leixões e a primeira coisa que ele me disse é que eu não queria ser jogador de futebol. José Magalhães foi constituído arguido. Vai responder por 2 crimes contra a autoridade pública, ameaça e coação. Mas vai também apresentar uma queixa-crime contra o subcomissário da PSP por agressão e abuso de autoridade. O Ministério Público confirmou, entretanto, que recebeu de um outro cidadão que não identifica mais uma denúncia, onde são apontadas suspeitas do crime de abuso de poder durante a atuação policial. A Amnistia Internacional defende a criação de uma entidade externa ao Ministério da Administração Interna, de forma a poder investigar a atuação policial em situações deste género. É a nossa convidada Teresa Pina, diretora executiva da secção portuguesa da Amnistia. Teresa, bom dia. Com a eventual criação de uma entidade deste género, só assim se garante a independência na investigação de eventuais atos de violência praticados pelas autoridades?
Muito bom dia. A nossa preocupação ao referirmos esse aspecto prende-se com o facto de haver uma grande discrepância entre o número de queixas de alegados abusos ou excesso de força policial feito, por exemplo, à própria Inspeção-Geral da Administração Interna e depois o número de investigações que são verdadeiramente conclusivas, que terminam com condenações ou que terminam com conclusões muito claras sobre os factos em causa. Portanto, há um número de queixas muito grande, há muitos anos, que a Amnistia Internacional identifica, que constam de relatórios oficiais do MAI, que os comitês da ONU sobre esta matéria também identificam e depois, no final, verifica-se que o número, por exemplo, de condenações é um número ilimitado, se é que chega de facto a existir. Ora, para contornar esta dificuldade, no fundo, em conduzir investigações rápidas, eficazes e que conduzam, caso se justifique a punição exemplar dos factos em causa, uma entidade externa ao Ministério da Administração Interna, onde se inserem as próprias polícias que estão sob escrutínio nestas investigações, seria de facto uma forma de garantir e de eliminar quaisquer suspeições sobre este tipo de investigações. Portanto, de assegurar que as investigações decorrem com total distanciamento, neutralidade e que se comprovam os indícios de uso indevido da força, uso ilegítimo da força por parte dos agentes de segurança, esses casos são isolados e são punidos de uma forma exemplar para dissuadir a sua prática e para que, no fundo, os portugueses percebam que também a polícia, num Estado de Direito, que é aquele em que vivemos, está sujeita às regras que dispõem, às regras sobre o uso da força, ou seja, quando é que pode ser usada a força? Deve ser usada em última ratio e o que perguntamos, por exemplo, em relação a este episódio que tem estado em discussão é se haveria outros mecanismos alternativos prévios, não tão gravosos, para repelir o que quer que tenha acontecido com esta pessoa que foi agredida, se havia mecanismos alternativos antes do recurso à força, se mesmo que fosse legítimo o uso da força, ele foi feito na medida estritamente necessária, proporcional, adequada e se no fundo também foram ponderados danos mínimos causados por esse uso da força. São regras internacionais, vinculam o Estado português, estão de alguma forma vertidas nos vários dispositivos legislativos portugueses, portanto, vinculam obviamente as forças de segurança que têm como missão e isso não é questionado, obviamente, zelar e garantir a ordem e a segurança públicas, mas não a todo o custo. Têm sim o dever de garantir simultaneamente o direito das pessoas à segurança, à sua integridade física e à sua tranquilidade no espaço público e, portanto, devem atuar no contexto do Estado de Direito e não usando a força de qualquer forma ou em qualquer circunstância ou sem quaisquer critérios. E, portanto, seria importante que estas investigações em curso tenham em conta esses princípios internacionais, numa altura, inclusive, em que Portugal é membro do Conselho de Direitos Humanos da ONU, é o palco dos direitos humanos por excelência, o mandato iniciou-se este ano, vai até 2017, creio que seria muito importante para o Estado português, numa matéria em que é recorrentemente apontado como tendo fragilidades, que é justamente esta, a atuação das forças de segurança e a forma como recorrem ao uso da força e como são depois feitas as investigações sobre essa matéria. Creio que seria de todo oportuno que Portugal fosse exemplar nesta matéria. Mas, para Teresa, que possa depois... existe algum país onde existe também uma entidade semelhante que já avalie externamente a atuação das forças policiais? Os Estados nórdicos, por exemplo, fazem questão de distinguir justamente para que a própria força policial seja ilibada, digamos assim, de quaisquer suspeições desnecessárias para que, no fundo, as pessoas acreditem na polícia como há um poder público mandatado para usar a força, mas que, acima de tudo, as protege, e que só usa a força em circunstâncias absolutamente excepcionais
e quando ela é de facto necessária, e para que no fundo possam acreditar que a polícia está também sujeita a regras e é uma força absolutamente indispensável em que todos queremos e devemos confiar, e não para que as pessoas no fundo tenham medo da polícia e tenham receio de se aproximar de um agente de segurança. Queremos, portanto, que, à semelhança do que existe em muitos Estados, e é por isso também, por exemplo, que o Comitê que controla ou vigia, digamos assim, o cumprimento das situações de tortura ou de abuso cometidos designadamente pelas forças de segurança, o Comitê da ONU, também propõe há muitos anos essa solução, digamos assim, ou que se experimente a criação desse mecanismo, porque outra coisa que nós questionamos, por exemplo, é quantas investigações conclusivas e com condenações efetivas e com resultados claros e perceptíveis por todos nós, porque esta é uma matéria verdadeiramente de interesse público, é que já foram feitas nesta matéria nos últimos anos, que reforcem a nossa convicção de que estas investigações são feitas de uma forma exaustiva, neutral, imparcial e efetiva. Teresa Pina, obrigada pela presença neste jornal e um bom dia. Obrigada a nós, bom dia. Nós por agora fazemos uma pausa, voltamos daqui a pouco.